boa noite. Hoje, Hora do Voto recebe o candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, médico infectologista, com atuação expressiva na administração pública, como diretor nacional de saúde indígena da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco, Padilha. A morte de Eduardo Campos, seu amigo pessoal, conforme o senhor me falou, chocou o país. Eu sei que o senhor se comoveu, até chorou, esteve lá no enterro. Conhecendo tão bem Eduardo Campos, no seu entender, qual é o legado? O que ele deixa para o país como a marca, a lembrança maior? Maria Lídia, boa noite, um prazer poder estar aqui contigo. Para mim foi um grande baque não só para mim, mas para todos os políticos da minha geração. Falei para várias pessoas que eu tinha o Eduardo Campos como se fosse um irmão mais velho, alguém que é da minha geração. Somos todos filhos políticos do governo Lula, fomos colegas de governo quando fui ministro do presidente Lula. Depois, quando o Eduardo começou o governo dele em Pernambuco, eu era o responsável no governo do presidente Lula para acompanhar todos os governadores, os governos estaduais, as gestões. Então, acompanhei desde o começo as gestões do governo de Pernambuco. Então, é um grande baque para a minha geração, o Brasil que precisa de cada vez mais gerações, que os jovens apostem, acreditem na política. Mas e o legado, muito triste ver. Porque havia frases, ele tinha uma proposta, inclusive, de mudança. Nós podemos falar num legado? Eu diria que o grande legado é da importância de lideranças políticas não fugirem dos seus compromissos, acreditarem sempre nos seus sonhos, perseguirem os seus sonhos. E eu acho que o Eduardo Campos já vinha isso da sua linhagem do Miguel Arraes, mas ganhou musculatura no governo do presidente Lula, que é trabalhar para reduzir a desigualdade social e desigualdade regional no país. Bom, a guinada é muito grande na sucessão presidencial. A Marina Silva deve ser a candidata que formalmente será lançada na quarta-feira, conforme os informes do PSB. Mas a pesquisa Datafolha já fez um cenário, uma pesquisa num cenário com Marina candidata e as candidaturas Dilma e Aécio mostram que são impactadas. No caso de um impacto grande sobre Dilma Rousseff, o que é que isso reflete na sua candidatura aqui em São Paulo, com a entrada de Marina Silva? Maria Lídia, primeiro, lógico que está todo mundo muito comovido ainda, né? Ontem eu participei de todo o enterro, a cerimônia, esses dias todos, todo mundo bastante comovido com esse cenário. Agora, a primeira fotografia das pesquisas mostra o quê? Que a situação da presidenta Dilma, os pontos que ela tem no primeiro turno foram totalmente inabalados. Inclusive, ela melhorou a avaliação positiva do governo aqui no estado de São Paulo. Eu tenho estado com a presidenta Dilma nas ruas em São Paulo, atividade de rua, temos programas comuns. A presidenta Dilma quer lançar o Pronatec 2 com 12 milhões de vagas no Brasil. Eu vou criar o Pronatec Paulista para dar curso profissionalizante, ensino técnico de graça à população, 2 milhões de vagas aqui no estado de São Paulo. Temos iniciativas comuns no Minha Casa Minha Vida, ela vai fazer mais 3 milhões e meio de Minha Casa Minha Vida. Eu quero trazer pelo menos mais 700 mil casas aqui em São Paulo. Então estamos na rua, em campanha. A própria fotografia de hoje da pesquisa mostra que não reduziu o percentual dela ficou na margem no Brasil, de erro, não teve redução, o que tem um impacto sim de mexida sobre as outras duas candidaturas, e acredito que vão começar a disputar qual delas ocupa o espaço no segundo turno. E para mim o mais importante é que melhorou a avaliação do governo da presidenta Dilma em São Paulo, e vai melhorar ainda mais, porque a partir dessa semana a presidenta Dilma terá 11 minutos de tempo de TV para mostrar que aqui em São Paulo 900 mil alunos fazem curso técnico profissionalizante hoje por conta do Pronatec.
700 mil casas da minha vida. As ações que ela faz aqui em São Paulo. Eu compreendo, mas eu peço licença para nós não nos determos agora, né, naquilo que certamente a presidente Dilma vai mostrar no horário eleitoral. Mas, ainda para encerrar sobre esse impacto que todos tivemos, o senhor mencionou mais de uma vez a questão emocional, né, a comoção. Com uma tragédia como essa, surpreendente, que gerou uma perplexidade em todo o país e até fora do país. Mas, assim, a comoção pela morte de Eduardo Campos pode levar o eleitor a entender que Marina Silva tem uma missão de levar adiante o sonho dele, algo assim por desígnio divino, porque muitas vezes, diante de uma tragédia, isso costuma acontecer. E acontecendo, não adianta ter muita ação e serviço bem feito e mostrar muita realização se as pessoas começam a entender que tem aí um traço extraterreno. Maria o senhor Lídia, acha que isso pode acontecer, considerando a sua experiência Brasil afora? Maria Lídia, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, então convivi com situações parecidas ou similares, né, tanto em estados, municípios, acompanhava todos os prefeitos de todo o Brasil para o presidente Lula, participei da articulação da coalizão que fez a presidenta Dilma eleita. Nós temos 45 dias para as eleições, lógico que tem uma comoção que ela se abala hoje, quando a gente percebe mesmo os votos, né, os pontos que a candidata Marina Silva ocupa nesse momento, é muito mais fruto, lógico, herdando os pontos que o Eduardo Campos tinha, mas muito mais fruto de captar o voto de jovens ou de indecisos ou daqueles que não tinham definido ainda a sua candidatura. Dela, né? Ela tem um lastro eleitoral que é inquestionável. Foi ministro do presidente Lula também, já capta nesse momento esses votos. Agora, tenho certeza absoluta, nesses 45 dias, a população vai decidir sobre os rumos do país. E tem um diferencial que a presidenta Dilma vai poder mostrar, é que mesmo diante da crise internacional que o mundo vive, o Brasil é um país, por ações do governo federal, que tem tido a capacidade de manter o emprego, manter a renda das pessoas, manter as pessoas que mais precisam, conseguir preservar as políticas sociais, mas sobretudo a manutenção do emprego para todos e dos ganhos de renda todo ano. Isso é decisivo para o nosso país. Tenho certeza absoluta que quem consegue apresentar melhor esse projeto, os próximos passos, é a presidenta Dilma no plano nacional e eu aqui no estado de São Paulo mostrando o mesmo projeto. Bom, eu tenho certeza que eu não ouviria diferente partindo do senhor. Mas o senhor tem sido duro crítico do governo Geraldo Alckmin. Tem apontado várias questões. Se o senhor for eleito, o que seria a sua prioridade primeira, o seu ato inicial, para mostrar para a população de São Paulo que o senhor veio mesmo para mudar? Maria Lídia, eu vivi a minha infância e a minha adolescência na periferia de São Paulo, aqui na capital de São Paulo, no Campo Limpo, periferia da Zona Sul, e me tornei médico na Unicamp e na USP. O que fez a diferença para mim? Naquele momento, a condição que a minha família tinha para me oferecer uma educação de qualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que para todo o povo paulista poder aproveitar ao máximo as oportunidades maravilhosas que esse estado pode permitir para qualquer pessoa, a educação é um passo-chave. Então, meu primeiro ato vai estar em torno da educação. Primeiro, acabar com a aprovação automática que existe hoje, com a situação hoje que o jovem está na escola estadual, ele ganha uma nota para passar de ano, mas não ganha aprendizado. Esse seria seu primeiro ato? O primeiro ato, acabar com a aprovação automática, estabelecer o plano de expansão das escolas técnicas estaduais, aonde o PSDB nos últimos anos só levou presídio, na Alta Paulista, no Oeste Paulista, em Itapeva, em bairros periféricos da região metropolitana de São Paulo. Eu quero levar escolas técnicas estaduais, vamos criar o CEL da Juventude, que é um modelo que a prefeita Marta, por exemplo, fez aqui em São Paulo para o ensino fundamental nos primeiros anos. Muitas crianças que tiveram acesso ao CEL da primeira até a quinta série nos primeiros anos, hoje precisam do ensino médio e encontram uma escola sem estrutura. Então nós vamos criar o CEL da Juventude para o ensino médio, a mesma estrutura, remunerar melhor os professores. O caminho para o desenvolvimento do estado de São Paulo, para gerar oportunidade para todos, é cuidar da educação, da escola, do apoio à creche aos municípios, da escola fundamental do ensino médio, até cuidar bem das nossas 3 universidades públicas, a USP, a Unesp
E a Unicamp passa por uma crise seríssima. As pesquisas de preferência de voto não têm sido favoráveis ao seu nome. O senhor aparece em terceiro lugar com uma diferença bem grande do segundo colocado, que tem uma diferença também muito grande do primeiro, que é Geraldo Alckmin, que segundo essas mesmas pesquisas, se a eleição fosse hoje, ganharia no primeiro turno. Mas o senhor já disse que a hora que começar o horário eleitoral, muda tudo. E aí a minha indagação, muda tudo por quê? Se o seu tempo na televisão não é tão expressivo assim em relação aos seus adversários. E se, além disso, o senhor já vem, porque sua candidatura foi definida muito rapidamente. O senhor tem viajado pelo Estado, dado entrevistas, tem tido bastante visibilidade e não houve um avanço do seu nome na preferência de voto. Muda por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a população vai poder me conhecer melhor, tomar conhecido. Nunca tivemos o tempo que nós vamos ter para poder mostrar as nossas propostas, como que eu vou acabar com a aprovação automática, o que é essa ideia do céu da juventude, o que é o Pronatec paulista, que é levar ensino técnico para todos os jovens, para os aposentados que querem aprender uma nova profissão, para quem está saindo do Bolsa Família, conhecer nossas propostas da Força Paulista de Segurança na área de segurança pública, conhecer nossas propostas para a saúde, o mais médicos especialistas, ou seja, vamos permitir apresentar propostas que até hoje não teve espaço para isso. E vai dar no tempo que o senhor dispõe, não é ótimo, pouco? Não, é suficiente para isso. Vai dar? São 4 minutos, mais de 4 minutos. Os outros adversários, um tem 4,50, outro 6. E a outra questão é que pela primeira vez, o atual governador ele vai disputar uma eleição sem ter o maior tempo de TV. Quando a gente pega o tempo de TV, né, você soma o tempo de TV das candidaturas de oposição comparado com o do governador, quase 3/4 do tempo são de candidatos que são de oposição ao governo do Estado de São Paulo. Ou seja, nós vamos permitir ter um debate com a população, que agora ela começa a prestar mais atenção nas eleições. Citar um exemplo, acabou de sair uma pesquisa recente que mostra que quase 70% dos moradores da capital de São Paulo reclamam de ter tido falta d'água na sua casa, no seu local de trabalho no último período. Mas de qualquer forma, o governador Geraldo Alckmin, mesmo com os adversários, batendo nessa questão da crise da água, que também é um discurso do senhor, em que o senhor destaca essa questão e esse problema com muita frequência, da mesma forma que Paulo Scaff e os outros candidatos que eu já tive a oportunidade de entrevistar. 47% da população dão um bom ou ótimo para a administração Geraldo Alckmin. A população não tem senso crítico, então? Como é que o senhor vê isso, né? Se o senhor mostra tanta coisa errada, como é que a população aprova o governo do homem? Eu acho que a população vai ter, a partir do momento que começa o horário eleitoral, começam os debates, as entrevistas como essa, poder confrontar as ideias, ela, pelo senso crítico que ela tem, ela vai poder fazer opção. Se ela quer continuar com o estado de São Paulo, que embora seja o estado mais rico do país, oferece o 16º salário para os professores, ou se ela quer apostar numa proposta de mudança de verdade como a nossa, que é valorizar os professores. Se ela quer continuar com o estado de São Paulo, sendo o único estado da região sudeste do país a não colocar R$1 no SAMU. É o único estado da região sudeste do país onde o governo do estado não apoia o SAMU, ou se ela quer apostar na nossa proposta que vai levar o SAMU para 100% dos municípios, com o governo do estado colocando recursos para isso. Se ela quer conhecer a proposta do Mais Médicos Especialistas que nós vamos apresentar, se é que ela quer continuar convivendo com a situação do metrô, que há 4 anos o atual governador prometeu entregar 30 quilômetros e fez menos de 2 quilômetros por ano nesse período. Então, a população, com a capacidade de crítica que tem, com a inteligência que tem, vai estar exposta às informações e ao debate público nas eleições. Bom, quando existe nas pesquisas uma diferença tão grande como que está acontecendo em São Paulo, do primeiro colocado em relação aos demais, tudo que os demais têm que fazer é lutar para existir um segundo turno. Eu observo que o senhor centra a sua artilharia em Geraldo Alckmin e não no seu adversário, que também quer o segundo turno, que é Paulo Scaff. O senhor acha que acerta fazendo mais críticas a Alckmin e deixar
Paulo Scaff nadar de braçada? Isso não é imolação em praça pública para o senhor? Maria Lídia, eu sou candidato ao governo do Estado de São Paulo. Eu tenho muito respeito por esse Estado, pelo seu povo trabalhador, pela capacidade criativa e dinamismo dos trabalhadores, dos empresários, dos estudantes. Tudo que eu sou, eu devo ao Estado de São Paulo. Então, eu sou candidato a governador para discutir os problemas e desafios do meu Estado de São Paulo. É isso que eu vou focar. Eu não vou, durante a campanha inteira, eu não vou fazer crítica pessoal, ataque pessoal a qualquer candidato, independente da posição que ele esteja, independente se isso é importante ou não para ultrapassar. Eu vou discutir os problemas. Não digo pessoal, mas a questão da capacitação, como o senhor, a capacitação para o desempenho de uma função de tamanho destaque, ser governador do estado mais importante do país. Maria Lídia, eu tenho certeza absoluta que isso a população vai poder escolher. Ela vai poder identificar quem tem história, quem já enfrentou desafios na administração pública, quem já pegou situações como eu peguei, de ter que, aos 38 anos de idade, coordenar toda a base política do presidente Lula, acompanhar os governadores e prefeitos. Isso a população vai poder escolher. Eu vou concentrar o meu debate nos problemas que o Estado de São Paulo tem hoje e quais são as soluções para o Estado de São Paulo. Isso, naturalmente, faz com que eu aponte os problemas do atual governo do Estado de São Paulo. É nisso que eu vou concentrar. O meu adversário, nem falo que é o governador, o meu adversário é a letargia, a lentidão, a falta de dinamismo que se tomou conta do governo do Estado de São Paulo, sobretudo no último período, e que faz com que o nosso Estado de São Paulo não enfrente os desafios que tem que enfrentar no começo do século XXI. Ou seja, São Paulo tem a oportunidade, no começo desse século XXI, de fazer as mudanças necessárias para ocupar o espaço que já ocupou no país em relação ao polo dinâmico da economia. É nisso que eu vou me concentrar. Quais são as soluções, por exemplo, para fazer com que o metrô chegue até Guarulhos, até o Jardim Ângela, até Taboão da Serra, até o ABC, até a Brasilândia. A região metropolitana. Toda, além da capital. Eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, como sempre, eu deixo uma questão para o momento em que voltarmos, que não vai demorar, é bem rápido, que é o seguinte: o PT tem tentado eleger um governador no estado de São Paulo há muitas eleições e não consegue. A minha indagação, na sua avaliação, o que é que acontece? Por que o estado de São Paulo resiste ao PT para colocar o candidato petista no Palácio dos Bandeirantes? Voltamos já já. E estamos de volta com Hora do Voto. Hoje entrevistando Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo de São Paulo. E a questão que eu havia deixado para o senhor é sobre o PT, que tem tido esforço e empenho em colocar um candidato no Palácio dos Bandeirantes. E há muitos anos vem tentando e não consegue. A pergunta foi: o que acontece? Por que São Paulo, até agora, não aceitou um candidato petista? Existe uma rejeição no estado de São Paulo ao candidato do PT para o Palácio Bandeirantes? Maria Lídia, o PT nunca se preparou da forma como nós nos preparamos dessa vez para ganhar a eleição no governo do estado de São Paulo. Primeiro, é a primeira vez desde 82, ou seja, desde a primeira vez que o PT lançou uma candidatura com o presidente Lula, que nós definimos de forma consensual meu nome. Fico muito orgulhoso por conta disso. Lideranças como o presidente Lula, a presidenta Dilma, ex-prefeita Marta Suplicy, toda a direção do PT, ter construído de forma consensual o meu nome para governador. Segundo, nós tivemos o tempo para preparar um programa de governo consistente. Nosso programa de governo, que a partir da semana começa a ser apresentado, ele parte de cada região do nosso estado de São Paulo. Nós vamos mostrar que São Paulo tem uma diversidade regional enorme, então tem propostas para a Alta Paulista, para o Oeste Paulista, regiões metropolitanas. Por exemplo, todas as regiões metropolitanas eu quero criar o bilhete único metropolitano. Uma pessoa que pegar ônibus, trem ou metrô em qualquer região metropolitana do estado de São Paulo vai pagar apenas um bilhete com 25% de desconto, ou seja, são propostas direcionadas para cada região do nosso estado de São Paulo. Então, que situações diferentes. E terceiro, o PT nos últimos anos, sobretudo há 2 anos atrás, acumulou vitórias importantes no nosso estado. Não falo só da região metropolitana, onde o PT sempre teve uma certa inserção. O PT hoje governa pela segunda vez a cidade de Araçatuba, por exemplo, com o prefeito Cido Sério,
passou a governar a cidade de Jaú, ou seja, governa cidades em regiões do estado de São Paulo que tradicionalmente não tinham o PT no governo, São José dos Campos, ou seja, nós nos preparamos, entendendo melhor São Paulo, dialogando mais com a população, para apresentar uma candidatura e um programa de governo muito consistente para ganhar as eleições. O senhor mencionou o nome do presidente Lula, que aparece na pesquisa como aquele líder político que tem maior capacidade de persuadir o eleitor para transferir voto. O senhor acha que ele tem essa chance em relação ao seu nome, agora que ele está todo disponível, não tem um cargo público e vai participar, já está participando da sua empreitada política? O senhor acha que Lula vai ter um peso como teve com Dilma e Haddad? Ou isso também já pode ter mudado, considerando o processo de mudança natural no país? Maria Lídia, todas as pesquisas mostram isso. Eu, quando era ministro da coordenação de governo do presidente Lula, eu via políticos de oposição, de partidos ferrenhos críticos ao presidente Lula, tentando um momento estar junto com ele, uma foto, uma imagem, pela capacidade dessa liderança tem de transmitir, reforçar, dialogar com o público que sabe que a sua vida mudou depois do início do governo do presidente Lula, sabe que os investimentos aumentaram no estado de São Paulo, que o emprego ampliou, que as indústrias expandiram em várias regiões, que o setor agrícola cresceu, que a população pôde ter acesso às universidades através do ProUni, pôde ter acesso a novas universidades federais, criamos a Universidade Federal do ABC, ampliamos a Unifesp, ampliamos a Federal de São Carlos, tudo no período do governo do presidente Lula. Então, eu tenho uma grande sorte, não só de ter acompanhado o presidente Lula no governo, mas também de tê-lo nesse momento, não só sem cargo público, mas 100% saudável, com energia enorme para estar muito presente na campanha, como já tem estado até agora e estará. Inclusive, ele fez uma frase que disse que ia dedicar 100% da vida dele à minha eleição aqui no estado de São Paulo. Bom, quando Paulo Maluf retirou o apoio à sua candidatura e resolveu que o PP ia apoiar Paulo Scaff, houve quem analisasse que aí o artífice era o presidente Lula, já que o Scaff apoiava a candidatura de Dilma Rousseff e entendendo que era melhor um candidato que tivesse mais chance do que o senhor. O senhor já havia dito uma frase que nada o surpreende na política. Essa frase se aplica a essa manobra Maluf, a essa possibilidade de Lula ter tentado ampliar o espectro de apoios para Dilma num palanque duplo em São Paulo? Maria Lídia, qualquer dúvida sobre isso desaparece com a frase do presidente Lula que disse que vai dedicar 100% da vida política dele à nossa eleição aqui no estado de São Paulo. O que aconteceu claramente foi uma escolha dos partidos, quando disse essa frase. Ou seja, os partidos decidiram definir 3 grandes campos de disputa no estado de São Paulo. De um lado, uma candidatura do atual governo do estado, que governa esse estado há 20 anos. Do outro, a candidatura que juntou os ex-governadores, ou seja, quem governou São Paulo do final dos anos 70 até 94, se juntaram todos em torno da candidatura. E um terceiro campo que é o nosso, que é o único que vai governar São Paulo a partir da primeira vez, a partir de 2015. Por isso nós temos, inclusive, mais autoridade, inclusive, para dizer que o nosso programa é um programa de mudança de verdade. Quando nós falamos que nós vamos mudar a política de segurança pública, criar uma força paulista de segurança que integre Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas dos municípios, parceiro com a Polícia Federal e que acabe qualquer tipo de abuso por parte da polícia, pela autoridade nunca temos governado esse estado, ou seja, vamos governá-lo pela primeira vez e por isso podemos falar de uma mudança de verdade. E essa história de palanque duplo em São Paulo, Dilma Rousseff disse que estaria também ao lado de Paulo Scaff. Eu não sei se foi numa gentileza, porque ele garantiu apoio a ela, mas ele falou que não quer isso de palanque duplo em São Paulo, porque o senhor é adversário dele. E o senhor, como é que vê isso? Dilma em palanque duplo em São Paulo, isso tem gosto de traição? Qualquer dúvida sobre isso também, viu, Maria Lídia? Acabou com as atividades da presidenta Dilma aqui em São Paulo, na rua. Ela teve comigo um grande evento em Osasco, mais de 5.000 pessoas, campanha na rua, campanha com sindicalistas. Depois, no Dia do Estudante, junto com ela, lançamos já propostas comuns para o estado de São Paulo. No Dia do Estudante, nós lançamos conjuntamente as propostas para a área da educação, ela propondo
a ampliação do Pronatec, 12 milhões de vagas, eu dizendo que vou criar o Pronatec Paulista aqui em São Paulo, serão 2 milhões de vagas para que o jovem, o aposentado que quiser aprender uma nova profissão, quem está no Bolsa Família, poder fazer um curso técnico profissionalizante. Depois fizemos várias atividades de rua, ou seja, quem tinha dúvida sobre isso, essa dúvida Não, mas ela garantiu que não ruas. vai estar no palanque de escape ou o senhor aceita palanque duplo? Não, já está nas ruas, ou seja, nas ruas já mostrou com quem Dilma está, com quem Lula está, de que eu sou a candidatura que desde o começo tem orgulho de mostrar o que a presidenta Dilma fez aqui no estado de São Paulo. Vamos mostrar, por exemplo, que existem 35 bilhões de reais de investimento do governo federal para as obras de metrô, corredores de ônibus, modernização da CPTM e que, infelizmente, o atual governo do estado de São Paulo é lento para executar essas obras e que eu vou poder inaugurá-las porque eu vou ganhar a eleição. Encaminhando para o encerramento, eu quero terminar com essa questão que parece a sua predileta em relação ao governador Geraldo Alckmin, que é a crise da água. O senhor eu já o entrevistei anteriormente, acompanho a sua jornada, invariavelmente o senhor responsabiliza o governador, o governo de São Paulo, que é o governo do PSDB de Geraldo Alckmin, pela crise da água em São Paulo. A minha indagação é, se o senhor fosse governador de São Paulo e estivesse vivendo exatamente esta situação, que existe uma questão de falta de chuva, isso é inegável. O senhor, como teria agido para garantir o abastecimento de água, mesmo com a redução nos reservatórios que abastecem São Paulo, a região metropolitana e outras cidades importantes? O senhor tomaria de imediato uma atitude de impor um racionamento? Maria Lídia, se eu fosse governador de São Paulo, eu já teria feito todas as obras que o atual governador há 10 anos assumiu a responsabilidade de fazer e não fez. São 10 anos de renovação do outorga do Cantareira. Em 2004, o atual governador já era governador na época e assumiu a responsabilidade de realizar um conjunto de obras para reduzir a dependência do sistema Cantareira. Nenhuma delas saiu do papel. Se eu fosse governador hoje, eu já teria reduzido a perda d'água que hoje tem da Sabesp, 32%. 32%. E racionamento, o senhor teria implantado? O governador que tem que se explicar sobre o racionamento... Não, se o senhor fosse governador, foi essa hipótese que nós estamos trabalhando. Se eu fosse governador, já teria feito as obras que não necessitariam cortar água de Campinas, como o atual governador cortou em dezembro. Nem cortar água de Guarulhos, como ele cortou em fevereiro. Ou seja, nós mostramos, inclusive, o programa Água Dia e Noite, que é o que apresentamos, que tem as obras que nós vamos realizar em 4 anos para fazer com que São Paulo tenha segurança na garantia de água. Muito obrigada por sua entrevista, muito boa sorte. E termina aqui Hora do Voto. A todos, uma boa noite. Na próxima semana, segunda-feira, às 11h30 da noite, estaremos de volta. Até lá.